Muito bom dia, pessoal. Damos início a mais um panorama matinal nesta segunda-feira. Hoje, meus amigos, temos aí sem um direcionamento muito grande que é os Estados Unidos, né? Estados Unidos hoje em feriado, volta realmente só amanhã e os mercados aí ao redor do mundo ficam meio sem saber para onde ir, né? Mas vamos dar uma olhadinha aí como é que fechou Ásia e Pacífico nessa madrugada. E a gente tem aí Xangai fechando em queda de 0,54%, Hang Seng, a parte de tecnologia, lá também fechando em queda de 0,64%, Japão, uma queda mais expressiva de 0,94%, Coreia do Sul também caindo 0,62%, o único aí que descolou, que fechou no positivo, foi a Austrália, que subiu 0,6%, e Taiwan aí, que fechou praticamente no 0 a 0, mas ainda assim em queda. Hoje a gente tem Europa continuando aquele movimento de queda que a gente viu na semana passada, devido a questões de juros lá, né? Então a gente tem aí o Eurostoxx no momento caindo 0,55%, dando o tom aí da Europa, né? Basicamente continua aquela preocupação com a fala da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, né? Onde basicamente ela disse que deve continuar aumentando aí a taxa de juros, porque a inflação lá não está dando sinais de que vai ceder num curto período de tempo, né? Então a expectativa é que para as próximas reuniões aí mais aumentos de 0,25% por mais algumas reuniões, né? O aumento em si, lá da taxa de juros dele 0,25% praticamente não fez preço, porque já era algo que vinha sendo trabalhado pelo mercado, né? Lembrando que o mercado já trabalha à frente, já trabalha com expectativas, então semana passada teve dos Estados Unidos, e o mercado após ali já a fala do Powell já começa a trabalhar para a próxima reunião daqui 45 dias, né? Não espera o último dia. Então, assim, esse 0,25 de aumento lá na Europa já era esperado pelo mercado. Porém, a fala da Christine Lagarde foi algo que mexeu bastante, porque realmente, como os Estados Unidos veio em linha, manteve a taxa de juros, basicamente ele dá o tom para o mundo, né? Então o mercado lá também esperava que ficasse nessa mesma pegada de não aumentar nas próximas, porém houve essa quebra aí de expectativa que trouxe um tom mais negativo aí para os mercados na Europa. Hoje a gente vê a parte de dólar, um dólar mais forte contra as principais moedas do mundo, subindo 0,15% no momento. A principal alta de hoje é contra o euro, né? Porque se a gente olhar aí para a moeda da Suécia, ela tem pouquíssimo peso, mas enfim, hoje sobe 0,67% contra ela e 0,31% contra o euro. Então, um dólar aí mais forte contra as principais moedas do mundo e um dólar também mais forte contra as moedas de países emergentes, com exceção aí de Brasil, Rússia e também da África do Sul. Hoje a gente vê na parte de energia, a gente tem um petróleo orbitando aí muito próximo do 0 a 0, já esteve negativo, já esteve mais positivo e no momento está aí cotado a 72,16 dólares o barril, subindo 0,32% no momento. E para o minério de ferro, a gente tem uma leve queda, que nem dá para considerar no minério, né? 0,12%, cotado a 809,50 yuans por tonelada. Uma marca bem interessante, né? Hoje, nas commodities agrícolas, o pregão noturno, se vocês podem ver aqui que está tudo positivo, né? Porém, esse aqui é o dado de sexta-feira. Como hoje é feriado lá nos Estados Unidos, a gente não tem essas cotações. Então, o trigo fechou na sexta-feira com 3,78% de alta, o milho com 2,65%, soja fechou praticamente no 0 a 0. Não, ela fechou com alta também, esse dado aqui está errado. O farelo de soja também subiu e o óleo também subiu. Porém, é esperado que para hoje, na abertura do pregão noturno, haja aí uma correção nessas altas recentes que teve lá, basicamente por aquilo que eu vinha comentando. O mercado climático é o que está dando tom para as commodities, e quando você tem expectativa de que vai ficar mais seco e a produtividade vai ser afetada por conta disso, você tem um prêmio acrescido à cotação, ou seja, ela sobe. E quando o contrário acontece, ou seja, vem chuva e melhora a expectativa aí de produção, esse prêmio ele é retirado do preço. E nesse final de semana choveu bem lá, choveu basicamente aí em 80% das áreas cultivadas. Essas áreas elas
variaram bastante o volume de chuvas, tá? Indo aí de 5 milímetros a 50 milímetros, então uma variação bem grande, mas o fato é que em 80% das áreas aí houve chuva no final de semana. E também choveu principalmente aí para Illinois, Iowa, Wisconsin, Nebraska e Kentucky, tá? É interessante ressaltar que Illinois e Iowa ali também, Wisconsin, são estados bem relevantes dentro da produção nacional, né? Então são boas chuvas nesses bons lugares, né, por assim dizer, tanto para o milho quanto para a soja. E é esperado que haja mais chuva também aí para os próximos dias, principalmente para a costa do Atlântico e para o leste do Cinturão, basicamente ali pegando mais Ohio, Indiana, Michigan e também Minnesota. Então, os modelos estão mostrando, os modelos climáticos que acertaram, né, esse final de semana aí, estão mostrando mais chuva para essas regiões e acaba melhorando as condições da lavoura lá, né? Hoje a gente não vai ter o acompanhamento para saber como é que tá as condições de bons e excelentes nem do milho nem da soja, e esse dado vai sair somente amanhã, porque hoje é feriado, né? E quinta-feira a gente tem novas atualizações aí sobre o monitor de secas lá nos Estados Unidos. E, meus amigos, como está fechado os Estados Unidos, praticamente não tem nada na agenda no dia de hoje. Então, aqui no Brasil a gente teve o Boletim Focus, que é publicado, né, toda semana, não faz peso nenhum. E de resto, temos nada, 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 nada. À noite vai sair aí taxa preferencial de empréstimos lá na China, mas 10h15 da noite apenas. Grande abraço!